eu conversei com um rapaz lá do Giovanni Si, Sim. é que ele não me respondeu ainda. Tá. Mas eu falei para ele para a gente fazer uma visita lá, que eles que já estão abertos para receber visita. Ah, ótimo. Então assim que tiver. Podemos ir um dia conhecer? Vamos, a Sim. gente marca e vai. Tá. E aquele que eu falei de Curitiba, Sim. é um pastor bem conhecido no Brasil, ele chama Takayama. E ele tem igreja em Curitiba. Sim. E a gente, um tempo que a gente conversa, né? Sim. Fala muitas coisas. E aí como eu soube que você queria ir para Curitiba, eu falei, Sim. você hospeda a gente aí? Fala, hospeda. E ele conhece lá, né? Para mostrar. Interessante. Precisar, aí você fala. Sim. O pastor é o Idecaso? Idecaso Takayama. É. Bom, pronto. Já? Se estiver pronto, já. Podemos começar? Podemos. Vamos orar e vamos começar. Então, graça e paz. Estamos aqui para a nossa quinta aula, né, de História da Igreja do Brasil e Missões. E eu queria começar orando. Pai, mais uma vez nós estamos aqui. Mais uma vez nós colocamos nossa vida em Tuas mãos. Pedimos Tua graça, Tua sabedoria, a Tua capacidade. Que possamos falar, que possamos, Senhor, expressar segundo o Teu direcionamento, Tua bênção. E o Senhor venha orientar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja um tempo bom e um tempo muito frutífero e edificante para a glória e honra do Teu nome. Amém. 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 Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, talvez é algo mais recente, né? Que é algo que normalmente é chamado de neopentecostalismo, né? A palavra neo é de novo, então seria assim um novo pentecostalismo. Então você tem um movimento pentecostal, que normalmente é chamado de pentecostal clássico, e você tem essa fase nova que é chamada de neopentecostalismo. É óbvio que esses grupos não se denominam assim, mas nós vamos ver que existem algumas diferenças entre eles e aqueles grupos anteriores, né? Então vamos primeiro para uma definição. Isso, vamos ver a definição agora. Esse grupo eles vão surgir mais ou menos 60 anos após o movimento pentecostal, ali do início do século XX, né? Então vamos pensar que eles começam a surgir a partir da década de 60 e década de 70. Falar assim, primeira diferença que a gente tem, os pentecostais clássicos, eles vão destacar muito, falar em línguas, profetizar, né? Esse aspecto. Não que não houvesse curas ou que não houvesse expulsão de demônios, havia, mas esse segundo grupo de pentecostais, as ênfases deles vão ser ênfases diferentes. Então, uma das ênfases deles é a cura divina. Eles vão falar muito sobre cura divina. E também o exorcismo, a expulsão de demônios. Normalmente, nos cultos deles, você vai ouvir falar muito, talvez a gente pode dizer até maciçamente, sobre curar enfermos e expulsar demônios. Inclusive, um dos
dos grandes nomes, ele tem um livro, né? O T.L. Osborne tem um livro chamado Curar Enfermos, Expulsar Demônios, né? Então, nós vamos ver assim, que eles têm muitas, mas não são poucos, muitas características diferentes, geralmente dos pentecostais. Aqui tem mais alguns pontos que diferem bem, né? Se você for conhecer a história dos pentecostais clássicos, dos neopentecostais, vocês vão ver a diferença. Vamos falar de alguns desses grupos, dos principais, mas eles são toda uma corrente. Então, primeiro, eles rejeitam os costumes rígidos dos primeiros pentecostais. Então, nós vemos assim que os pentecostais, eles sempre foram rígidos nos costumes. Aqui, pelo menos no Brasil, era muito, até questão de roupas, assim, não pode ir na praia, você não pode ir em tal lugar, assim, uma coisa bem fechada. E os neopentecostais, não, eles romperam com tudo isso, né? Então, se você pegar os pentecostais mais clássicos aqui, inclusive, mulher não vai usar pintura, não pode cortar o cabelo, ou coisa assim, normalmente né, não pode usar maquiagem, nunca, né? É costume ainda de muitos pentecostais clássicos agirem assim. E os neopentecostais, eles não fizeram nunca nenhuma referência a isso, né? Eles acabam sendo bastante livres, né, na maneira deles. E um outro ponto, que talvez é o mais forte, onde eles vão ter muita crítica, é quando eles adotam a chamada teologia da prosperidade. Quando a gente fala teologia da prosperidade, é uma ideia assim, muito constante ali de que o crente ele tem que ser rico, ele nunca pode ficar doente, não pode ter nada errado na vida dele. Vê assim, a crítica normalmente que tem para eles, né, e eu também não é minha intenção aqui criticar nem elogiar, mas só constatar como são a situação deles, né? Eles vão dar muito ênfase nisso. Então, assim, toda a pregação deles, as ações deles vão nesse sentido de resolver problemas, da pessoa ter saúde, ou a pessoa ter dinheiro, ter muito dinheiro, ser muito próspera, né? Eles vão dar muito esse destaque, é uma característica deles. E no final eles acabam influenciando tanto igrejas antigas quanto novas, né? Porque eles vão pegar trechos das escrituras e destacar essas coisas. A gente pode dizer que as 4 mais conhecidas, embora não sejam só essas, nós estaremos vendo outras, né? Nós podemos falar da Universal, né, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, a Renascer e a Mundial, né, Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, são essas igrejas normalmente estão aí. Elas fazem muito barulho, vamos ver assim, elas se destacam muito, né? A gente até tem um problema, porque nem todos os evangélicos seguem os padrões deles, né? Mas como eles são os que mais estão na mídia, às vezes, ou por aspectos positivos ou negativos, então acaba que as pessoas identificam eles como se fossem padrão para todos os demais evangélicos do Brasil, e não são. Então, digamos que no Brasil os estilos evangélicos sejam muitos, e os neopentecostais são apenas um desses muitos estilos que nós temos no Brasil. A primeira que nós vamos falar, nós ouvimos falar muito na Igreja Universal do Reino de Deus, ou simplesmente às vezes chamado de Universal, é uma das mais marcantes desse processo. Ela foi fundada em 1977, então ela tem aí, vai fazer 45 anos de existência. O fundador é o bispo Edir Macedo. Quando ele funda com o cunhado dele, Romildo Soares, conhecido como R.R. Soares, né? Eles começam juntos. Eles eram ambos membros da igreja que nós vimos na outra aula, né? Eles eram membros da Vida Nova, e então eles saem e começam a igreja, que seria futuramente a Igreja Universal. Após a criação da igreja, o R.R. Soares se desliga da Universal do Reino de Deus e funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. E os dois têm ali a sua origem
na Igreja Pentecostal Nova Vida, né? Então, essa é a origem de ambos. Vamos falar depois um pouco também da Igreja da Graça. Bom, a Igreja Universal foi criada a partir de reuniões ao ar livre, feitas pelo Edir Macedo. Naquela época se chamava Cruzada para o Caminho Eterno, né? E aí começaram a fazer reuniões no antigo cinema, depois em outro cinema, e em 9 de julho de 1977 vai nascer oficialmente a igreja, que tinha o nome, a princípio, ainda de Igreja da Bênção, né? Era lá no Rio de Janeiro. Então, isso aí todo o começo até chegar onde chegou, né? E depois, 3 anos depois, foi aberta o primeiro templo nos Estados Unidos. Pode mudar. Primeiro Estados Unidos. Então, hoje, a Igreja Universal do Reino de Deus tem a Catedral Mundial da Fé, na Zona Norte do Rio de Janeiro, conhecido como Templo da Glória do Novo Israel, e outra sede em São Paulo, que é o Templo Maior, em Santo Amaro. Então, digamos assim que como no Brasil a região sudeste é a mais forte, né, normalmente, e essas duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, são cidades muito grandes e com muito fluxo de pessoas, então aqui acabou se estabelecendo a sede deles. Entre 1990 e 1995, a Igreja Universal passou pode pôr o próximo aqui, né? De 900 mil para 3 milhões e meio de fiéis, e possuía cerca de 2 mil templos no Brasil e 7 mil pastores, e estavam presentes em 34 países com 225 templos em 5 continentes. Então, a gente observa assim um crescimento verdadeiramente estrondoso para o trabalho deles. Há alguns detalhes que a gente precisa comentar sobre esses números e a gente vai chegar lá. Mas, sem dúvida nenhuma, tem um crescimento muito explosivo. Agora, uma coisa muito marcante, né, que a igreja tem, ela tem uma TV ligada ao nome dela, que é uma das maiores TVs do Brasil, que é a TV Record, né? Talvez seja a terceira ou algumas vezes até a segunda em audiência. A Record sempre foi uma TV antiga que depois foi adquirida pelo bispo Macedo e acabou se tornando uma potência também em termos de comunicação. Normalmente, as TVs elas sempre vêm com outros equipamentos de comunicação atrelado, como rádio, né, imprensa e algumas coisas mais. Então, ela se tornou muito forte nisso, né? E em 2014, um ponto aqui bem controverso, eles constroem em São Paulo o chamado Templo de Salomão, né? Então, ele procura construir essa igreja, cabe 10 mil pessoas lá. E não é só o espaço que é grande, né? Ela foi construída assim dentro de uma perspectiva arquitetônica muito grandiosa mesmo. Inclusive se tornou um ponto turístico, era um ponto turístico já. As pessoas vão lá, elas querem conhecer como é o Templo de Salomão. E uma outra coisa que chama atenção, eles fizeram um filme chamado Os 10 Mandamentos, né, lançado nos cinemas, a Universal, e também eles trabalham muito hoje com novelas bíblicas, né, com séries bíblicas, e assim, acabam criando um público muito forte. O Brasil tem, né, muitos evangélicos, então as novelas bíblicas deles acabam chamando muita atenção. Já fizeram de Esther, já fizeram dos 10 Mandamentos, já fizeram outras mais. Então eles pegam um determinado episódio bíblico, né, e transformam aquilo numa história mais longa, e aí você tem muita gente assistindo. Eu confesso assim que eu sempre vi com algo assim positivo, né, porque você tem muitas histórias, né? O Brasil, ele nesse aspecto, ele é muito forte em novelas, né? O Brasil, desde que eu conheço, ele faz novelas e exporta, inclusive novelas, né?
Eu estava vendo, inclusive, um país, eu não lembro se é Angola, mas Angola vê muita novela brasileira, então acaba pegando muito da cultura brasileira. E essa ideia deles fazerem novela acabou mexendo com as pessoas. Então, às vezes, via pessoas que nem eram crentes, mas ele fala, não, tenho que ir para casa que eu tenho que assistir os 10 mandamentos, né? As pessoas iam lá e veem. Então, ela acaba fazendo toda uma agitação assim, cultural nesse sentido. Eu vou falar aqui de alguns pontos controvertidos deles, porque eu acho importante a gente conhecer. Eu acho importante a gente conhecer esses pontos controvertidos da Igreja Universal. E que também são pontos controvertidos que estarão presentes em outras igrejas neopentecostais que nós vamos ver. Então, a gente tem que prestar atenção à crítica. A gente sabe que nem toda crítica ela é correta ou ela é justa, mas a gente tem que olhar para as críticas. Então, uma das críticas que se faz, tanto para a Igreja Universal do Reino de Deus, como outras mais, é que elas funcionam muito em um sistema meio mercantilista e empresarial, né? Então, essa é a crítica que muitos fazem para elas, que ela parece mais uma empresa, às vezes, do que, de fato, uma igreja. Parece um empreendimento muito pessoal. Até tem uma frase que eles colocam assim, numa época eles faziam um comercial, né? E ficou muito famoso, viu, no comentário, que é quando eles falavam assim, eu sou universal, né? Então, às vezes a pessoa contava a história da vida dela e falava que ele era pobre, tinha muita dificuldade, hoje ele é rico, tem muita coisa, e aí ele fala, eu sou universal. E normalmente nessas histórias você não tinha nenhuma referência a Jesus, né? Você não tinha nenhuma referência a ele, você tinha referência à Igreja Universal. Então você acaba tendo uma instituição que é cristã, claro que ela é cristã, mas que não enfatiza como deveria o nome de Jesus, a palavra e tudo mais, né? Isso é uma crítica que normalmente se faz. Outra crítica muito forte é ênfase e abuso nas questões que envolvem finanças, né? Então, é uma das coisas assim, que você vai ouvir muito falar, dessa centralidade nas questões financeiras. A gente pensa assim, todos esses muitos templos abertos, eles acabam gerando custos altos. Então, tudo isso que eles têm é um custo muito alto. E para manter esses custos, veja bem, eles são uma igreja, às vezes eles têm que fazer às vezes desafios muito, muito pesados nas questões financeiras. Então, esse é um ponto. Uma outra crítica também, outro ponto mais controvertido que nós temos, é a questão do uso de objetos nos cultos. Então, é muito comum, eles fazem aquelas campanhas, normalmente eles põem um tema, então eles passam objetos para as pessoas. Eles explicam tudo, qual é a ideia do objeto, mas é comum ver pessoas que na casa deles eles pegam aqueles objetos, acabam tendo os objetos como sagrados e colocam ali. Às vezes fica assim quase como uma idolatria, né? Então, às vezes é um tijolinho, uma pedrinha, uma coisinha, e eles vão usando muito isso assim, você vai encontrar muito. Outra crítica que se faz a eles, que eles procuram muito fazer sincretismo. Assim, a forma como eles trabalham, nem sempre eles conseguem separar a cultura daquilo que é do Evangelho, né? Então, por exemplo, era comum no Brasil, 6 horas da tarde, tinha a oração da Ave Maria, né? Muitos programas católicos faziam. Então, eles começaram a fazer a oração 6 horas da tarde também, para contrapor a oração da Ave Maria. Aí, por exemplo, você tem nos cultos afros, você tem aquilo que é o banho do descarrego, né? Que a pessoa estaria carregada de espíritos, então ela precisa ser descarregada. Então, eles criaram o culto do descarrego. Então, eles começam a fazer identificações com coisas que são bíblicas e cristãs, orar por pessoa endemoniada é cristão, né? Orar é cristão, mas eles começam a fazer identificações com práticas de outros cultos religiosos. Inclusive, sabe que eles, não vou lembrar qual país, mas se não me engano, na Zâmbia, eles foram proibidos de entrar, porque com essa coisa de imitar o culto do país, eles começaram a imitar muitos cultos africanos.
E aí os outros pastores da Zâmbia, eles não aceitaram. Falaram, não, aqui não. E como eles têm muita, digamos, muita influência sobre o governo, eles não deixaram a Universal entrar lá por causa disso. Eles diziam que a Universal praticava satanismo, porque ela queria imitar aqueles cultos que estavam lá, né? Então, são assim, os pontos controvertidos, eles são muitos, né? Uma coisa que tem, é uma característica geral, a gente vai ver dos neopentecostais, também é nenhuma instrução ou preocupação com correção teológica. Então, assim, não existe um preparo teológico dos pastores. Eu lembro, quando eu era novo, existe uma teologia, né, chamada Teologia da Libertação, que mistura marxismo com teologia cristã, e aí o Bispo Macedo escreveu um livro, tem a Teologia da Libertação, ele escreveu Libertação da Teologia, onde ele critica qualquer estudo teológico. Então, não é uma coisa comum que você vai encontrar dentro da Universal esse estudo teológico. E eles também não têm muitas preocupações em fundamentar biblicamente muitas das suas práticas. Então, são coisas que às vezes eles criam dentro aí de uma criatividade, de uma imaginação, que às vezes não tem nenhum fundamento bíblico e acaba muitas vezes se desviando. Inclusive, um dos problemas, por exemplo, nessa questão do Templo de Salomão, eles acabam pegando muitos elementos judaicos para incorporar. E aí você vai ver o Bispo Macedo com um talite, com a barba igual se fosse um rabino judeu, e você vai ver pastores vestidos de sacerdotes judaicos carregando uma arca, né? A gente sabe que às vezes tem uma finalidade instrutiva, né, ali, mas muitas vezes não, acaba trazendo muita mistura e muita confusão, né? Então, eles acabam desenvolvendo práticas estranhas. Por exemplo, objetos ungidos, você tinha a rosa ungida, a bala ungida para o casal ficar unido, né? Uma vez eu vi falar que tinha uma campanha, nem me pergunte como é, que eu não sei, tá? Que era uma campanha do papel higiênico ungido. E eu achei que era brincadeira, gente. Eu falava, isso aí é brincadeira, a pessoa está exagerando, ninguém faz isso. E eu passei lá na frente de uma igreja, tinha um monte de fardo de papel higiênico lá. Eu me assustei com aquilo lá. Assim, para você ter ideia de coisas estranhas, uma vez eles lançaram, e demorou para pegar, porque mesmo os pastores lá dentro acharam aquilo estranho. Eles começaram a fazer a campanha da troca do anjo. O que isso significava? Ele dizia o seguinte, que às vezes a sua vida não está melhor, porque o seu anjo é um anjo tocador de harpa. E você precisa de um anjo guerreiro para estar do seu lado. Então, você vai fazer a campanha da troca do anjo. Então, as coisas assim que não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico, são muitas invencionices. E a gente pode dizer que isso acaba sendo uma tendência do neopentecostalismo. Por falta de instrução bíblica, por uma aculturação errada, porque se adaptar à cultura faz parte, mas também você tem um limite ali, né? Então eles acabam entrando às vezes nesse ponto aí que não é muito saudável, né? Então nós vamos agora para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Até pelo nome você vê a semelhança, né? Ela vai ser fundada em 1980 pelo Romildo Ribeiro Soares, que assina missionário R.R. Soares. Muita gente não sabe que o nome dele é Romildo, né? E ele fundou a denominação dele depois que ele se desliga do Edir Macedo, do bispo Edir Macedo. A Igreja Internacional da Graça, embora ela tenha muitas características bem parecidas, né, com a Universal, ela também tem algumas coisas diferentes. E um ponto que eu vejo, assim, particularmente no R.R. Soares, ele é uma pessoa assim, muito bíblica. Inclusive, quando as pregações dele, ele tem sessões de respostas, ele procura ser muito bíblico e apontar algumas coisas assim com bastante fundamento. E assim, até conhecimento meu, porque como eu participo do programa Vejam Só, que é um programa na TV deles, né? E eles têm um programa de debate chamado Vejam Só,
e o apresentador do programa, ele dá assessoria teológica para o R.R. Soares. Então, o R.R. Soares, ele procura ter respaldo teológico nas coisas que ele faz. Então, isso ameniza alguma coisa. Mas não foi, hoje talvez menos, mas não foi ou não é incomum você também encontrar igrejas da Internacional da Graça com objetos, campanha de objetos. Já foi mais forte, né? Hoje menos. Eu lembro até uma época que as pessoas ganhavam uma foto do avental que o R.R. Soares usava, e essa foto ia ter poder para curar você, né? Então ficavam algumas coisas muito estranhas. Foram melhorando muito nisso, né? Mas eles têm aí 2.000 templos abertos em todo o mundo. Desse número, mais de 100 está no Rio de Janeiro, porque até pela origem deles, vai focar muito lá. E eles têm todo um complexo de comunicação, que inclui um canal de TV aberto, que é a Rede Internacional de TV, a RIT TV. Tem programas em outras emissoras também, e revistas, livros, editora, gravadora. Então, eles têm tudo isso aqui no Brasil, né? Inclusive, o R.R. Soares, ele tinha tipo um recorde, ele era a pessoa que tinha mais horários na TV brasileira. As madrugadas, fora a RIT, que tem várias programações, eles compravam, principalmente na Band, horários para transmitir o culto. Normalmente eles fazem, assim, não são programações distintas, é o culto. Ele reproduziu o culto lá na TV, até hoje é assim. Então tem muita gente que não é nem mesmo assim, não se identifica talvez como evangélico direto, mas que assiste a programação deles, ouve a palavra, recebe oração. Então é uma coisa assim já muito característica do Brasil. Eu lembro assim muito, né, de pessoas que não eram cristãs, mas eu assisto muito o R.R. Soares, eu vejo muito. Eles têm uma revista. O meu relacionamento com eles é mais próximo, porque assim, a Universal, ela é fechada, ela não lida com outras igrejas, raramente, né? A Internacional não, ela é mais aberta, tanto que vários pastores participam dos programas delas, inclusive eu participo. E a revista deles também, o Show da Fé, muitas vezes eu ajudei na revista com um artigo, alguma coisa, entrevista, algum ponto, então isso é comum, eles são mais abertos. Eles trouxeram muito para o Brasil os livros do Kenneth Hagin, né? Inclusive são livros que falam muito de cura, que falam muito de dons, falam muito, né, de fé. Então os livros deles foram trazidos para cá. Então acabou virando assim, um complexo muito, muito forte, né? E aí eles têm características parecidas com as da Universal, adotam uma agenda semanal de culto semelhante a elas. Abre as portas diariamente, que essa é uma característica dessas igrejas neopentecostais. A igreja fica aberta o dia inteiro. Qualquer hora que você quiser, você pode ir lá. Tem os horários dos cultos, mas sempre tem alguém lá para orar para você, para dar um aconselhamento. Então, eles cresceram muito, e uma das razões que eles cresceram é o trabalho, é um ativismo assim, muito, muito grande que eles têm lá. Vão enfatizar cura, expulsar demônios, prosperidades, atendem os indivíduos das mesmas camadas sociais, que normalmente eles vão focar muito nas classes alta, classe média alta, né? Utiliza imensamente a televisão. Então, é muito forte mesmo, é uma característica deles. Os pastores são jovens, às vezes eles têm lá formação teológica, mas não é exigido. As congregações, elas não são autônomas. Há um controle muito forte sobre os pastores. O sistema eclesiástico é muito forte, é muito centralizado ali, e também é aberto nessa questão de costumes, como são as neopentecostais, né? Então, o trabalho deles estão bem intenso nesse sentido. A partir de 1984, eles começam a ter um curso para treinamento teológico, que é a Academia Teológica da Graça de Deus, a GRADE, né? Então, você vê que eles já têm uma preocupação maior
com esse aspecto teológico, com uma correção teológica, e nisso acertando alguns pontos, né, das coisas. E o pastorado está aberto, quando a gente fala assim, né, que a maioria é leigos, então às vezes você tem pastores que não têm curso teológico, o que eles aprendem lá dentro mesmo da própria Igreja da Graça. Os pastores têm que ter tempo integral, né? Não tem autonomia administrativa, ou seja, tudo vem de uma central, né? E é comum também ficar remanejando muitos pastores, porque eles têm medo de divisão. Então, se alguém se apegar muito a um líder, esse líder pode querer sair e fazer divisão. Então, eles vão lá, eles seguram bastante, né? Então, esse é normalmente o jeito deles trabalharem. Em 26 de março de 2002, começou a transmissão da Rede Internacional de Televisão, RIT, um canal de televisão próprio. Então, é uma TV aberta, então, dependendo de como for sua antena, você consegue, e também está em pacotes, né? Às vezes, dessas TV a cabos, está lá um pacote disso. E eles têm programação muito variada, não é só programação cristã, né? Eles têm jornalismo, eles têm programas de auditório, mas eles têm muitos programas que são cristãos, né? Eu geralmente participo muito lá do Vejam Só, tem outro programa também que chama Fala Doutor, Temas Bíblicos, que a gente participa lá, e são programas bons, assim, com conteúdos bons. E em 1999, ele começa a produção de música, né, que é a Graça Music, e que geralmente foca na própria pessoa do missionário R.R. Soares, com mensagens deles, com ele cantando também algumas músicas clássicas, né, tem lá os hinos favoritos dele, então eles usam bastante. Eles têm, inclusive, eles trabalham com filmes também. Tem a Graça Filmes, que eles trazem muitos filmes bons para o Brasil. Às vezes tem filmes evangélicos, cristãos, que não tem no Brasil, eles trazem para cá, né? E aí, para a manutenção de toda essa estrutura, a igreja, ela trabalha com o quê? Pode pôr o próximo aqui. Ela trabalha com os patrocinadores. Então, você vai ver, geralmente, se você já assistiu um programa dele, ele vai gastar um bom tempo chamando pessoas para fazer o patrocínio da TV, né? Você assina um carnê, faz um compromisso. É muito interessante, e isso aqui nós vamos ver que é comum nessas igrejas, tanto a Universal quanto a da Graça, que você vai ter membros de outras igrejas que não são membros deles, mas que ajudam eles. Então, ele faz o apelo lá, eu preciso de tanto para sustentar o programa na TV, e quem quiser ajudar, tá, essa é a conta, esse é o carnê, ele vai falar sempre alguma coisa assim, e vai convidar as pessoas a ajudar. Você vê aí que estimava-se um número de 500 mil pessoas ajudando em todos os trabalhos deles, né? Então, você acaba tendo ali muito donativo. Vamos pensar que para sustentar o número de horas na TV que eles têm, como eu disse, o R.R. Soares, ele bateu o recorde, né, de a pessoa que tem mais ali. Então, precisa muito recurso. Então, eles pedem esse recurso em pessoas que muitas vezes não estão com ele, não são membros da igreja dele, mas que acompanham o programa, acabam ajudando, tanto crentes quanto não crentes. O R.R. Soares, ele é uma pessoa assim, muito carismática. E diferente do Adir Macedo, que não aparece tanto, o R.R. Soares, ele é a pessoa central ali. Você vai ver ele em todos os cultos, é ele que vai fazer, que vai pregar. Uma coisa ou outra é um outro pastor que aparece, mas geralmente é o R.R. Soares. Inclusive, se você viaja pelo Brasil, e você vê uma igreja da Graça de Deus, está a foto dele lá. A foto dele está lá. Então, é muito, muito marcante, né? Então, aqui uma referência, em 2007, possuía mais de 1000 templos, né? E desses, uma boa parte sempre vai ser
no Rio de Janeiro. Bom, nós vamos ver agora algumas coisas do perfil geral. O marketing, né? O marketing. Então, é uma coisa que eles batem muito. O nome da igreja, né? É uma coisa assim que vai falar muito o nome da igreja. Vão aparecer de várias formas diferentes, eles estarão lá. É coisa assim, até, gente, maciça e cansativa. Ó, só para vocês terem ideia. Porque tinha a rede de TV que era só programa deles. Ou da Universal, ou do R. Soares, ou outros. E começou muita gente a se incomodar, né? Muita gente começou a se incomodar e começaram até a querer fazer lei proibindo usar tanto espaço de TVs. O Brasil, por um lado a gente tem que dar glória a Deus, o Brasil é um país de liberdade religiosa muito grande. Nem todo país tem essa liberdade que a gente tem no Brasil, né? Mas muitas vezes essa liberdade ela é abusada. Então é aí da onde você acaba tendo pessoas que vão surgir e vão entender que a coisa está excessiva. E uma dessas é essa questão do marketing. Talvez uma coisa, fala assim, que alguns eles criticam, eles falam, é que nem sempre esse marketing é uma proclamação do nome de Jesus. Às vezes esse marketing é uma proclamação do nome da instituição, né? Então, você é universal, você é a graça. Então, às vezes acaba sendo uma crítica que se faz de fugir da centralidade em Cristo, né? E você acaba caindo numa centralidade que não é boa. E aqui, esse segundo ponto, gente, é uma das coisas que talvez nem sempre é comentado, mas que assim, sempre foi a minha maneira de ver, né, de perceber. Se você pega igrejas históricas ou pentecostais históricos, pentecostais clássicos, você tem um vínculo muito forte entre o pastor e a igreja. Eu vou, assim, um exemplo. Se você é um membro da igreja e está um mês sem vir, o pastor vai ligar para você, né? Onde você está? Por que você não veio? Como é que você está? Está tudo bem? Então, há esse vínculo muito forte. E essas igrejas como Universal, da Graça e outras que a gente vai ver, isso não há esse vínculo, não existe, né? Você vai ao culto porque você viu na TV, porque está numa campanha, porque tem algum propósito lá, você está lá. Mas nem sempre se cria um vínculo muito forte. Tanto que eu digo assim, eu conheço membros de muitas igrejas, mas eu até hoje só conheci um membro da Igreja Universal, por exemplo. Eu só conheci que era uma senhora, muito crente inclusive, que ela já era lá há 20 anos que ela estava lá. Mas é difícil você encontrar. Às vezes as pessoas, digamos assim, você vê muita gente, são pessoas que frequentam a Universal. E às vezes a passagem delas por ali é uma passagem muito provisória, não é uma coisa constante. Então você vê assim, como é que normalmente funcionou sempre, né? Eu me converti numa igreja, a minha tendência às vezes é viver a vida inteira lá, né? Ou viver um bom tempo ali e depois, tipo, por algum motivo, eu posso até ir em outra, né? Mas não é o que acontece nesses lugares. Nesses lugares, às vezes as pessoas que estão lá estão indo pela primeira vez. Eu ponho até aqui a membresia, geralmente é flutuante, com a pessoa frequentando por um curto período de tempo. Então, assim, é uma população que hoje vai, amanhã está em outra, e amanhã está em outra, e amanhã está em outro, ou pessoas de outras igrejas que às vezes estão com problema, e lá eles estão orando por tal assunto, então ele frequenta lá até terminar aquela campanha, aquele período, né, que eles trabalham muito com essa coisa de campanha. Então é uma população flutuante, não é uma população fixa que tem nessas igrejas. Se você olhar, na maioria das vezes são pessoas sempre novas. Algumas pessoas, eles vão lá, eles até são pessoas, às vezes, estão oprimidas espiritualmente mesmo, ou estão doentes mesmo,
E aí o que vai acontecer é que quando ela resolver o problema dela, ela sai e vai para outra, né? Então você acaba não tendo uma membresia fixa. Por exemplo, vamos pegar aqui, né? Acho que isso aqui ilustra bem. No Brasil é comum as igrejas, você tem a sua ficha de membro, né? Na sua ficha de membro tem ali as suas informações, quem é você, onde você está, que dia que você batizou, né? Algumas informações assim, seus contatos. E eles não têm nada disso, né? É como assim, não tem, você é membro aqui, né? Eles não têm nada disso. Então eles têm essa tendência assim de uma membresia que não é fixa, né? Que ele nunca é da Universal. E aí a gente pode dizer que em meio a tudo isso, você acaba tendo muitos escândalos, né? Você às vezes tem algumas coisas assim envolvendo alguns aspectos que não são bonitos, né? Que são negativos para o Evangelho. Vamos lá. A Igreja da Graça de Deus, ela tende a ser mais comprometida com a Bíblia, como a gente viu, e tem inclusive estudo teológico para os obreiros, para a pessoa de fora também, e eles cada vez têm aumentado mais esse aspecto, né, de ensino, têm se preocupado mais com isso, mas as outras que nós vamos, a Universal, que a gente já viu, e as outras que nós vamos ver, elas às vezes não têm preocupação nenhuma com conhecimento, nem para os obreiros, nem para quem não é obreiro, não tem essa preocupação, né? E o R.R. Soares, que essa é muito uma característica dessas igrejas. Elas acabam sendo edificadas em torno do carisma do líder. Como assim a gente falou da Deus e Amor, ela foi edificada em torno da pessoa do Davi Miranda. Quando Davi Miranda morreu, muita coisa começa a mudar mesmo. Até eu fico às vezes perguntando se não vão ruir esses grupos, porque eles são muito focados em volta de uma única pessoa, né? Então, você pegar a Igreja da Graça, tem sempre ali né, o foco. Sempre vai ser o R.R. Soares. O Edir Macedo, ele também apresenta bastante, vamos ver que outros também, eles estão ali, a cara deles. Mas o R.R. Soares é mais. E a gente tem que pensar a questão política. A Igreja da Graça, ela é normalmente mais discreta com essas questões políticas. Já a Universal, não. A Universal, ela tem interesses políticos muito fortes, né? Ela, inclusive, ela já elegeu diversos representantes da política do Brasil. É algo assim, como eu posso falar, não é discreto. Ela quer ter pessoas dela lá no governo do país. E ela facilmente ela elege. Por quê? Porque ela pega o grupo dela, tem todo esse poder de comunicação, então fulano vai ser candidato, eles vão falar, você tem que votar neles, né? Você tem que votar neles e o pessoal vai aderindo e o pessoal vai votando. Então eles conseguiram já colocar muita gente lá. Hoje, inclusive, eles trabalham já com um partido que praticamente é deles, que é o Republicanos. Então eles têm gente lá. Você tem o prefeito do Rio, inclusive, que era o Marcelo Crivella, ele era um bispo da Universal. Então, ele era um bispo da Universal e você vai ter vários outros. Então, são características assim, muito fortes que eles têm. Não adianta a gente negar, às vezes, como eu disse, assim, nós somos evangélicos e mesmo que nem todos os grupos evangélicos caminhem, né, nesse estilo de igreja, ou pertencem a esse estilo de igreja, quando surge um escândalo no meio deles, alguma coisa que não seja boa, a identificação ela vem, né? Então a gente acaba carregando esse peso conosco, né? E aí a dica que eu queria deixar para vocês é o livro Neopentecostalismo do bispo Walter McAllister. Isso aqui é interessante assim, porque hoje, quando há estudos, né, hoje no Brasil você tem os sociólogos, tem muitos sociólogos, eles fazem muitos estudos dos evangélicos, inclusive dos neopentecostais em particular. E uma das coisas que se fala
é que o neopentecostalismo começa com a Igreja Nova Vida, que nós vimos na outra aula, que é a igreja do Roberto Macalister, lá do Rio de Janeiro. Então, por quê? Porque ele era pentecostal, mas ele já era pentecostal de um jeito diferente. E vamos lembrar que tanto o Edir Macedo como a Igreja da Graça vão sair da Igreja Nova Vida. Foram ungidos pastores, inclusive, na Igreja Nova Vida. Só que a Igreja Nova Vida, essa do Roberto Macalister, que hoje parte dela é liderada pelo filho, né, o Walter Macalister, ele não tinha as características que tem a Universal, a Igreja da Graça e as outras mais que nós vamos ver, né? Então, é muito comum as pessoas fazerem a identificação do R.R. Soares, do Edir Macedo, da Graça e da Universal com a Nova Vida e com o Walter Macalister. Então, ele escreveu esse livro, né, com a principal intenção de mostrar a diferença que havia. Então, o uso mais comum do termo neopentecostal associa esse movimento a um determinado tipo de igreja que adota práticas apócrifas. Aqui, apócrifas tem um sentido de... serão práticas estranhas, né, práticas não muito corretas, né, em seus cultos. Realiza exorcismos com transmissão pela TV como forma de se promover, que isso aqui é uma outra crítica, gente. Expulsar demônios na TV. Quem já teve assim, ver um culto, era muito comum também ficar ali horas conversando com uma pessoa endemoniada, pedir para ela falar certas coisas, fazer tipo um show com aquilo, né? Então, foi uma das críticas muito fortes, e que normalmente é atribuído aos neopentecostais. E também lança mão de métodos mágicos incorporados de outras religiões, promove sincretismo claríssimo em suas reuniões e usa meios duvidosos para arrecadar dinheiro, prega a teologia da prosperidade. Então, aqui esse livro, ele é interessante assim, porque o Walter Macalister é uma pessoa muito honrada, né? O pai dele foi um homem muito honrado, inclusive ele fala, meu desejo é honrar aquilo que meu pai fez, continuar o que meu pai realizou. Mas a identificação sempre aconteceu. Então, o movimento neopentecostal no Brasil veio com Roberto Macalister e a Igreja Nova Vida. Mas eles têm comportamento bem diferente, você não vai encontrar o que você acha na Igreja da Graça, na Universal, você vai encontrar, não vai encontrar na Vida Nova, bem diferente, né? Vou dizer assim, é outro estilo de ser, é outro estilo de fazer as coisas. E só para a gente entender, aqui já terminando a aula, vocês sabem que hoje algumas igrejas evangélicas no Brasil, elas já desclassificaram alguns desses grupos como evangélicos. E, digamos assim, já falam que eles não são evangélicos e não querem ter nenhum tipo de comunhão com eles. Então, um fato assim bem claro, né, que nós temos no Brasil, é a Igreja Presbiteriana, que eles não aceitam a Universal. Eles dizem que a Universal não é uma igreja, que a Universal é uma seita estranha, né? Eles não aceitam. É curioso assim, eu tinha um amigo chileno, né? E ele falando assim, eu não entendo o Brasil, né? Aqui no Brasil, os adventistas são uma seita e a Universal é uma igreja. Lá no Chile é o contrário, os adventistas são uma igreja, a seita é universal, né? Então, assim, essas classificações, às vezes, elas são difíceis, porque depende da percepção, depende de uma série de coisas. Então, esse posicionamento da Igreja Presbiteriana com relação aos grupos neopentecostais é dela, né? Tanto que ela, por enquanto, só colocou a Universal lá, mas ela critica todas as demais. Então, assim, algumas linhas do Evangelho no Brasil são fortemente críticos aos neopentecostais e, às vezes, até mesmo desconsiderando eles como se fossem evangélicos reais, né? Que eles seriam uma outra coisa, né? Então, aqui no Brasil, você vai acabar
como eu disse, né, não só o evangelho cresceu muito, mas ele diversificou muito. E aí, nessa diversidade de grupos, você acaba tendo certas dificuldades em juntar todos. Existe no Brasil a Aliança Evangélica, né? Então, qual a ideia da Aliança Evangélica? A ideia da Aliança Evangélica seria reunir todos, representantes de todos os evangélicos. Mas você não consegue, porque você, às vezes, vai conseguir agregar tal grupo, mas esse grupo diz, não, aquele lá não pode colocar no nosso meio, não, que é diferente, né? E, inclusive, assim, o diretor do Vale, ele foi presidente da Aliança Evangélica. E ele fala que era difícil mesmo, porque, às vezes, ou eles mesmos não queriam estar juntos, e outros, às vezes, não queriam eles juntos. Então, é difícil, às vezes, você criar uma unidade nacional evangélica por causa de diversificação, não só teológica, mas às vezes práticas também, né? Divisões, práticas e tudo mais. Então, a gente vai tentando ouvir, conhecer para caminhar junto. Como eu disse, alguns desses grupos caminham junto com outras igrejas, mas alguns definitivamente não caminham, né? Então, o que eu queria falar dos neopentecostais aqui. Vamos orar encerrando? Sim. Deus, obrigado, Deus, eu quero te agradecer, eu te louvo porque tu és maravilhoso e tremendo e nos ensina muitas coisas maravilhosas e tremendas. Mas eu queria terminar orando, Pai, pedindo que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos ajude com a tua sabedoria e graça, com quem podemos caminhar, com quem podemos ir, nos faz compreender, Senhor, a visão, Senhor, do teu reino, daquilo que vem de ti. Que assim seja, Pai, para a glória, honra e louvor teu, em nome de Jesus. Amém. Abertos para perguntas. Deixa eu só conhecer ali está Alexandra. Alexandra, e só me repete o nome dele? Alexandre. Sim. São gêmeos. Depois, o outro lá, Gabriel. Gabriel. E o, Jackson. como? Jackson. Jacksander, diferente. Então, vamos lá. Perguntas? Com respeito à Aliança Evangélica Brasileira, Hum. poderia explicar atualmente que tipo de representação eles fazem? E depois, eu estaria interessado em saber algumas das funções que eles exercem, que você acha bem útil ou bem necessário, porque o ambiente evangélico aqui é bem diferente, por exemplo, com o ambiente lá nos Estados Unidos, inclusive na Coreia, por exemplo. Mas aqui também sei que é bastante nova essa aliança, então gostaria de conhecer a sua opinião sobre a atuação deles. Assim, nós já houve uma aliança evangélica no Brasil, acho que na década de 90. E essa aliança, ela foi erguida em torno de uma pessoa, que era, na época, um líder muito respeitado chamado Caio Fábio. Esse Caio Fábio era um homem muito respeitado por diversas razões, né? E, infelizmente, esse homem, ele largou a mulher, fugiu com a secretária dos Estados Unidos, foi um escândalo na época. E, por causa daquilo, essa aliança ruiu. Porque hoje ele voltou para o Brasil, mas ele também se tornou uma figura meio estranha e controversa, tá? Porque ele não pediu perdão, ele assumiu uma postura que eu considero não saudável, inclusive com ideias muito estranhas. Então ele hoje praticamente é um pastor de internet e tem muitos seguidores ainda, mas ele é muito controvertido em vários pontos. Então acabou que aquela aliança ruiu. E eles começaram uma aliança nova. Por quê? Porque, digamos assim, para você existir em qualquer lugar, você precisa de uma representatividade. E essa representatividade você tem por essas organizações. Aí só pegando aqui, porque acho que para o Simão é bom, aqui no Brasil uma coisa que tem muito
e funciona relativamente bem, são os conselhos de pastores. Quase toda cidade tem um conselho de pastores. Então, esse conselho de pastores, ele representa, de certa maneira, as igrejas diante das autoridades, né? Nunca você tem uma adesão total, é um número às vezes pequeno de pastores que aderem aos conselhos, e também às vezes essa aderência ela é mais próxima ou mais distante, então varia muito, né? Mas quando você precisa, vamos supor, prefeito da cidade precisa falar com os evangélicos, ele vai no conselho de pastores. Então você tem esses conselhos municipais, que na maioria das vezes são independentes, mas que às vezes estão ligados a conselhos maiores, regionais, às vezes estaduais, né? Mas também nisso o brasileiro também não é muito unido, tem bastante dificuldades nisso. Eu fiz parte de diretoria de conselho de pastores muitos anos, né? E sei que é difícil. E a ideia da aliança era ter uma representatividade para o país. Então, o grande problema é esse, porque eles falam em nome de um grupo restrito de organizações, né? E também isso, como é que você junta pessoas, às vezes, de diversidade tão grande dentro dessa aliança, né? Não é fácil. Então, assim, você já começa que você tem as igrejas históricas, que normalmente são pessoas, digamos assim, de poder aquisitivo alto, de nível intelectual alto, nível social alto, né? As igrejas históricas, elas têm isso. Mas eles não são a maioria. E aí você tem as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, que ela basta para ela não precisa entrar nessa aliança para ter representatividade. Com 12 milhões de pessoas, ela tem a representatividade dela, com inúmeros deputados e empresários fazendo parte dela. Então, nem sempre as Assembleias de Deus vão se unir a essa aliança, né? Então, digamos, uma das dificuldades dessa aliança é conseguir agregar com ela o maior número possível de representantes das denominações, né? Então, estamos falando de uma quantidade de pessoas aí de talvez 50, 60 milhões de crentes no Brasil para se conseguir. Então, essa aliança, ela busca ser a voz evangélica diante do governo, por exemplo, diante das circunstâncias. Então, tem que dar alguma opinião, por exemplo, que no Brasil toma vacina, não toma vacina, ela vai se posicionar, né? Mas mesmo lá dentro deles, é difícil chegar a um consenso. Então, assim, um dia você quiser conversar com o pastor Silas, ele vai te contar muito, né? Outra, no Brasil nós estamos com uma questão muito forte, essa polarização direita e esquerda. Então, você tem dentro da aliança pastores que pendem para a esquerda, pastores que pendem para a direita, e às vezes para você conseguir reconciliar isso é um desafio muito grande, né? Então, assim, a ideia dela é ser essa representação quando tiver que falar alguma coisa sobre os evangélicos. E até assim, né, falando aqui, o pastor Silas, uma pessoa que eu considero muito, pessoa de muito valor, ele conseguiu agregar muita gente, inclusive grandes denominações, batistas, presbiterianas, e ele até quis puxar neopentecostais para lá, mas aí, às vezes, as pessoas lá, eles têm uns negócios meio estranhos, né? Então, acaba criando toda essa dificuldade, né? Então, você já deu para você ver os desafios, né? Mas eles têm site, eles emitem constantemente notas sobre várias coisas, né? Se posicionam, o que nunca é fácil, porque é aquele tipo de coisa assim, você passa, um grupo vai dizer, nossa, que maravilha que você falou, outro vai olhar lá e vai dizer, eu mesmo sou um que às vezes olha os posicionamentos deles e não gosto não, entendeu? Eu particularmente não gosto, né? Não vai muito. Então, assim, não consegue representar um grupo grande, mas nunca vai ter
Todos. E mesmo lá dentro, para conseguir uma unanimidade, é difícil. Né? É difícil, né? Mas é coisa para se trabalhar a vida inteira, né? Sim. E conseguir, né? Eu falei muito, mas alguém tem alguma pergunta? Hoje estou vendo a Jaque aí, a última aula não vi a Jaque. Você está bem? Tá bom. The recording has stopped.